Olá a todos! Bom, eu estou aqui para conversar com vocês em mais um podcast e eu espero, né, que o assunto de hoje seja agregador, seja algo que irá somar na vida de vocês e que vocês aprendam muito aqui neste podcast. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre não dar ouvido para as pessoas e, ao invés de dar ouvido para as pessoas, correr atrás de resultados, tá? E por que eu vim aqui trazer esse conselho para vocês? Cara, provavelmente vocês que são mais jovens, né, que ainda estão se desenvolvendo, não que eu seja velho, eu tenho apenas 26 anos de idade, mas quando eu era mais novo, eu não tinha compreensão do que eu vou dizer aqui, tá? Enfim, quando você tenta se impor em relação às pessoas com palavras, elas tendem a não acreditar em você. Não só isso, muitas vezes pode acontecer das pessoas debocharem de você, delas ironizarem, fazer piada com sua cara, falar de você pelas suas costas, a partir daquilo que você disse, tá? Então, evite falar com idiotas ou dar ouvido para idiotas quando eles querem te menosprezar e corra atrás de resultados. Contra resultados não tem argumentos. Não tem como a pessoa contestar, não tem como a pessoa argumentar contra resultados. Elas podem tentar diminuir os seus resultados. Só que você tendo o resultado, a partir do momento que a pessoa for tentar diminuir, ele se torna o seu cúmplice, a sua testemunha, certo? Eu cito exemplos aqui para vocês. Que aí vocês irão conseguir entender melhor o que eu quero dizer, tá? No trabalho. Eu trabalho em uma empresa que tem um ambiente extremamente tóxico, com pessoas, em sua grande maioria, horríveis, podres, infelizmente essa é a verdade. Eu gosto de trabalhar lá. Em contexto geral, sim. Mas em relação às pessoas, esse é um fato. Tanto que eu chego, lógico, ajo com educação, cordialidade, mas a maioria das pessoas são difíceis de lidar. Não são todos, mas é boa parte. Então, dentro deste contexto que eu expliquei para vocês, quando eu cheguei, comecei a estudar, as pessoas descobriram que eu comecei a estudar, eu acredito que até que eu já falei isso em outros podcasts, mas prosseguindo. As pessoas descobriram, né, que eu tinha começado a estudar, e aí as pessoas, né, que me perguntaram, quais estudos você está praticando? Qual estudo você está fazendo? E eu falei, eu fazia mais de 2 faculdades ao mesmo tempo, tá? Curso técnico, outros cursos, inglês, né? Hoje, inclusive, eu falo inglês, né? Libras. Então, as pessoas me perguntavam e eu falei. Cara, muitas pessoas começaram a zoar com a minha cara pelas costas, tá? A falar que eu tava contando mentira, a falar que eu era um mentiroso, né? Ou seja, eu fui caluniado. Eu poderia denunciar. Eles acham que eu não sabia que estavam falando essas coisas de mim, mas eu sabia. Quem tinha um certo coleguismo comigo me contava. Então, eu era caluniado não só pelos colegas de trabalho operacional, pela liderança também. A liderança também fazia isso. A partir do momento que eles fizeram isso, vocês acham que eu fui lá? Que você está falando tal. Não, não. Não discuta com idiotas.
Não discutam com idiotas. A partir daquele momento, quando eu descobri que isso estava ocorrendo, eu percebi que ali não era lugar mais para ter oportunidade para mim. Se até a liderança estava fazendo isso, porque quem deveria motivar não estava motivando. Obviamente não estava, porque eu tinha mais capacidade, tenho, né, mais capacidade intelectual. É triste, mas é verdade, porque eu tudo que mandou eu fazer eu fiz com mais eficiência do que a maioria, porque a minha qualificação técnica ela é imensamente superior a qualquer líder. Então, e se incomodaram com isso também. Então eu pensei, ok, aqui eu já não tenho mais oportunidade. Ainda assim, vocês acham que eu fui lá discutir? Não, não discutam com idiotas. Não discutam. Evitem discutir com imbecis. Só discutam com esse tipo de gente se a pessoa invadir o seu espaço, se a pessoa invadir o seu lugar. Porque aí se torna uma falta de respeito, né? Algo extremamente desconfortante e você não deve ceder o seu lugar para pessoas que estão te tratando com falta de respeito, certo? Mas enfim. Então, não discutam. Evitem discutir com idiotas. Eu fiquei calado, não falei nada, comecei a formar. Chegou a época de receber os diplomas. Eu fiz questão de ir postando os diplomas. 2, 3, curso, aquele tanto de curso. Comecei a dar aula de inglês, né? Eles falavam, tá fazendo aula de inglês, tá estudando inglês, nada. Ok, fui fazendo, comecei a dar aula de inglês. Um cara que trabalha lá dentro me chamou para dar aula de inglês também, para algumas pessoas que ele conhecia. Comecei a postar algumas situações de aula. E aí o que aconteceu? Eles viram meu resultado. E a partir do momento que eles viram o meu resultado, eles se calaram. E por que eles se calaram? Eu disse no começo, porque contra resultados não há argumentos. Não há, certo? Outra situação, infelizmente, tinha uma pessoa que eu comentei com ela, que eu investia, um colega de trabalho, na verdade um bom colega de trabalho, eu era ingênuo, só que ele também não falou por maldade, ele foi comentar com outro cara, falar, não, o Gabriel é inteligente, o Gabriel investe e tal, o cara espalhou para todo mundo, e dentre diversas situações que aconteceram, uma delas foi que um cara chegou para mim para falar que ele tinha começado a investir e poderia ter sido uma situação que ele chegaria, poderia chegar em mim e dizer, me ensina, porque você tem muito mais tempo do que eu estou começando agora. Só que ao invés do cara pegar a oportunidade de aprender, de evoluir, ele começou a competir comigo. Chegou um momento que eu me calei e ele virou para mim e me fala, tal empresa você tem? Vendi, achando que eu ia encerrar o assunto, né? Só que eu tenho um grave problema que em algumas vezes a estupidez ela é tão grande que aí eu dou respostas, nem que sejam curtas. Não discuto, mas dou respostas nem que sejam curtas. E aí ele vira para mim e diz, por que você vendeu? Vendi porque o valor está alto, estou lucrando no valor, e o valor eu compro outra empresa que eu compro 2 ações ao invés de uma, e como eu lucrei muito, o dinheiro não vai sair do meu bolso, parte dele, né? E a outra ação provavelmente vai valorizar. Essa que era a empresa em questão que ele havia falado, né? Eu disse, essa infelizmente vai desvalorizar porque o valor dela está acima do que ela vale. E eu não estava falando isso baseado no que eu acho, eu estava falando isso, galera, baseado no tempo que eu tenho
que comparado com outras pessoas não é muito, mas que comparado ao tempo que ele tinha, era muito. Então, eu falei dessa maneira com ele, bem explicativa, né? Bem didática. E aí, ele vira para mim e diz, com um tom de arrogância, riu, né, primeiro, e diz, não, não vai. Essa daí vai valorizar mais, que ela é uma excelente empresa. E eu disse, tudo bem, pode ser que valorize um pouco mais, mas também eu, dentro do que eu tenho como conhecimento, ela está perto de cair, porque ela está acima do valor. Eu não estou questionando nem abordando se é boa ou se é ruim. Eu estou dizendo que ela está precificada acima do que ela vale, portanto, provavelmente ela está perto de cair, pois o valor está muito acima. Então, por isso que eu desfiz. E aí, ele continuou rendendo, falando que ia valorizar, explicando o porquê. Nada baseado em dados técnicos, né? Porque ele queria ser superior a mim. Eu me calei. Fiquei ouvindo ele falar. Passado um tempo, caiu. E caiu muito. Eu estou falando coisa de 27 e tanto, 74, 80, cair para 12 reais. Ou seja, se ele não vendeu, que ele disse que não ia vender, porque ia subir mais, ele perdeu. E dificilmente, vai levar muitos anos mesmo para voltar o valor que estava, porque ela estava precificada muito acima realmente do que ela vale. Igual estou falando aqui com vocês, eu não vou citar o nome da empresa em questão, e a empresa é excelente mesmo. Eu não quis contestar a qualidade da empresa, mas como eu disse, o valor da ação estava acima. Não compensava, tinham opções que, ao meu ver, eram melhores. Eu parei de discutir com aquele cara a partir do momento que eu percebi que ele era um idiota, que eu já deveria ter percebido antes. E quando a ação caiu para 12 reais, eu cheguei nele, tá? Isso foi recente. E falei, e aí, cara, você acompanhou a ação de tal empresa? Ah, eu acompanhei. Deu para ver a vergonha dele. E o que aconteceu? O resultado falou por mim. Dentre diversas outras situações. Olha só, vejam bem. Vocês podem virar e falar para uma pessoa, não recomendo. Cara, eu vou conquistar tal coisa, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou perseverar e vou chegar em tal situação, em tal posição. As pessoas medíocres, de mente pequena, as pessoas limitadas, cheias de paradigmas, elas irão duvidar de vocês. Entendam isso. Quando a gente é mais jovem, muitas vezes nós queremos impor as coisas através de palavras. E quanto mais miseráveis nós somos, mais a gente costuma ter esse tipo de comportamento. E aí a gente quer impor através de palavras, dizer que vai fazer acontecer. Não! Deem satisfação, não expliquem essas coisas para imbecis. Faça acontecer e apareça com resultados. As pessoas não terão argumentos contra vocês, elas não usarão argumentos contra vocês. Desapareçam e apareçam com os resultados, com a conquista. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu usei 2 exemplos da minha vida aqui para vocês. Eu aprendi na prática. Eu me lembro de quando eu fui aprender Libras. Chegou uma pessoa surda no meu trabalho e eu disse, eu vou aprender. No meu turno, né? Eu disse, eu vou aprender. As pessoas duvidaram. Teve piadinha. Só que eu fui lá e aprendi. E eu aprendi com resultado. Eles duvidaram e depois viram eu conversando em Libras.
Depois não teve mais piadinha, certo? Porque apareci com o resultado. Não tem como, gente, argumentar contra resultado. Entendam isso. Agora, a partir do momento que uma pessoa só fala e não faz, não passa de um falastrão, certo? Eu gosto de resultados por isso. Uma coisa que eu sinto prazer é de fazer algo que alguém achava que eu não iria conseguir fazer. Para mim, isso daí é extremamente prazeroso, tá? Ver aquela cara de tacho das pessoas. Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida. Foram várias vezes que duvidaram de mim. Eu me calei, lembra? Sem discutir com idiotas. E apareci com os resultados. É extremamente prazeroso. Façam isso, vocês irão se apaixonar por isso. É a autorrealização, porque primeiramente vocês têm que fazer as coisas para si mesmo, aquilo que você quer e aquilo que realmente você almeja, nada focado em querer mostrar para os outros, e depois vocês ganham de brinde aquela cara de estrume de presente. Aquela cara de tacho das pessoas que duvidaram de você vem de brinde ainda por cima. Além da conquista, ainda vem aquele brindezinho maroto. Entenderam? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.